Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus a doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus da rocha inabalável, em Jesus louvável, em Jesus adorável, em Jesus eu deverei uma, em Jesus a graça inaudita, em Jesus toda bênção dita, em Jesus minha alma eremita, em Jesus eu sempre venci, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo à morte, em Jesus eu sempre venci. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Essa é para o nosso pastor. Amém? Atos 18. Atos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Até o versículo 10. Quem achou também? O epígrafo é Paulo em Corinto e em Efésios volta para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo número 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, a igreja. Está difícil? Vamos lá? É só a gente seguir a regra, ponto vírgula, está tudo certinho. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, a igreja. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinha por ofício fazer tendas à igreja. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, a igreja. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, da igreja.
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale. A igreja. Aleluia. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, eu sou contigo também. Amém? Feche seus olhos aí, presbítero Felipe orando a Deus e presbítero Josué dando prosseguimento. Mas antes do pastor Felipe, eu quero apresentar o pastor Roberto Cabral, que é o nosso preditor dessa noite. Como é que a igreja vai dizer para o pastor Roberto Cabral? Seja bem-vindo. Volte sempre. Essa igreja, Jesus também. Amém. Amém? Não, nem uma semelhança, né? Com o presbítero Felipe, né? Paz do Senhor, meus irmãos, querido Deus e eterno Pai, quero, Senhor, neste momento te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, que nos concede uma vez mais de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, para juntos exaltarmos e glorificarmos o teu santo e eterno nome. Toma, Senhor, tudo quanto for feito nesta noite em tuas mãos. Abençoa, Pai querido, de uma forma toda especial. Toma toda a tua igreja, Senhor, aqueles que porventura ainda estão a caminho para a tua casa, e o Senhor possa trazer em paz e segurança, para que juntos possamos exaltar e glorificar o teu santo nome. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A equipe do louvor está presente. Amém, irmão? A equipe do louvor vai cuidar de louvar dois hinos aí. Dois hinos, desculpa aí. Somos a igreja que eu passei, amém?
seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se amor não abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A dança vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que deverei sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. Seja o se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não Amém? Ele é Deus. A vez não chega, mas o Deus é Deus. Nessa noite, vamos ouvir o Carpé, fazer uma oração para o missionário do campo, para esse país aí, aqui no Carpé. Eu convido a nossa diaconisa Fátima para fazer a oração para o campo missionário. Convido a igreja para o Carpé. A gente vai orar para os missionários, para os países aí do Brasil. E essas duas maneiras que estão lá do Brasil aí, para Deus guardar o missionário e abençoar o missionário também e despertar crente para fazer missão também. Amém? Pai do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na tua presença encontramos, nessa hora, Pai querido, intercedendo por cada país, meu Senhor amado, da face da terra, passando para as tuas mãos, como o Brasil e os demais, meu Senhor, aqueles que se encontram em guerra, Pai amado, Pai querido, todos os missionários em tuas mãos, aqueles teus servos que estão fazendo a obra, dê força, dá graça, capacita, fortalece, Pai, levanta povo, meu Senhor, para a tua seara, Pai, dando ânimo, Senhor, dando livramento, dando força, capacitando, entregando, meu Senhor, esse povo nas tuas mãos, aqueles que se encontram, meu Senhor, ainda cativo na mão do adversário, Pai amado, mas usa aqueles que podem lá, Senhor, dando força, graça, sustentando com a tua mão de poder, Pai, de amor e bondade, toma cada missionário, meu Senhor, da face da terra nas tuas mãos, ajuda os teus filhos, sustenta, corre
dando glória a Jesus, ao único que é digno de receber a honra e a glória e a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória e a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a minha Rei Jesus, coroamos a minha Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Amém, irmão? O departamento se prepara, cada um tem sua oportunidade. Então vamos ouvir os jovens ao Senhor nesta noite. Amém, irmão? Os jovens ao nome do Senhor e o departamento se prepara para ter sua oportunidade e adorar a Deus também com seus louvores nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus santo, aleluia. Abençoa, Pai.
Amém, irmão? Nessa noite eu vou dar oportunidade para o Diácono Cravo falar uma coisa da parte de Deus, nosso amado querido Diácono Cravo, dar oportunidade para falar uma coisa da parte de Deus. E vamos se ligar no céu nesta noite. Nós sabemos que a batalha está acabada, mas nós somos vitoriosos. Nós aprendemos com mais certo. Pai do Senhor, sem luta não há vitória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Esse é o seu filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que dá graça, né? Não é assim? Tudo dá graça? Queria deixar aqui para nossa meditação em Jeremias 29, versículo 11. Fala assim: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabemos que para corrigir o seu povo, Deus permite algumas coisas, né? Há caminho para o homem que parece perfeito, mas é caminho de morte. E Deus, para corrigir o seu povo, levou o povo para o cativeiro de Babilônia e falou que ia restaurar o seu povo após 70 anos. Ou seja, há tempo para todas as coisas, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Deus nunca fala conosco em qualquer posição, em qualquer maneira, mas Deus fala assim: ponte de pé e eu falarei contigo. A responsabilidade é tua, Ezequiel. Te chamei como atalaia, não falando tu, porém irei de ti. Não é assim? A responsabilidade é nossa, de profetizar, de pregar, de falar a verdade, não a mentira. E muitas das vezes por isso você se torna chato, repetitivo, né? Mas quem nós devemos agradar? O homem ou a Deus? Aleluia. Às vezes nos entristecemos, nos abatemos no meio da luta, somos atingidos, queremos desistir, mas Deus não. Sou contigo, ponte de pé e eu falarei contigo. E todo dia nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Por tudo. Se está desempregado, se tem destaque, se não tem, dá graça. Se está catando a cerola no pé, se não tem a cerola, dá graça também. Em tudo, dá graça. Mas quando tem bastante acerola, o que nós fazemos? Nós não queremos nem olhando para as pequenininhas, né? Só queremos só as grandes, só as graúdas. E assim tem feito o povo, não olha para os pequenininhos, não. Julga segundo a aparência, só olha para aquele grandão. E esquece dos pequenos. Aí Deus fala assim: guarda. Guarda o que? Guarda o que tu tens. O que tu tens? Tem acerola? Guarda. Porque no tempo da escassez, da adversidade, tudo tem de onde tirar. E Deus fala nessa noite: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa, não importa a situação. Põe-te de pé e eu falarei contigo, não importa. Em tudo dá graça. Eu vou fazer essa oportunidade em nome de Jesus. E Deus para o nosso amado, querido Diácono Cravo, convida de habilidade, eu estou aprendendo visitar nesse tambor. Abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Vou apresentar o nome do nosso visitante. Peço que os livros se coloquem de pé, tá? Para que a igreja possa conhecer. Estamos visitando nessa noite Gilza, da Igreja Metodista Wesleyana, junto com a Creuza, que está sempre visitando a gente. Está conosco também Carol, Dejean e Pietro. Como a igreja vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, se alegre com a gente.
Amém, irmão? E visando ser alegria aqui a cada um de Deus. Eu convido esta noite nosso prefeito Felipe para trazer uma palavra de reflexão à igreja, não missionário. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Aleluia. Como nós sempre falamos aqui, o culto de missões, ele é sempre bom nós trazermos alguns informativos, missionários, o que está acontecendo no mundo, através de missões, nas juntas de missões, nos campos. E como nós no domingo, primeiro domingo do mês passado, nós estivemos falando a respeito de missões, principalmente na China. Falamos também a respeito da inauguração da igreja que vai ser inaugurada nesse próximo carnaval agora, na segunda-feira de carnaval, lá no Vale do Jequitinhonha, pelo campo de Cosmo. E hoje nós ficamos na responsabilidade de trazer uma reflexão missionária. O livro de Marcos, capítulo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, 15, 16, 17, 18, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esta é uma responsabilidade que o próprio Jesus deu aos seus discípulos, e de uma maneira no geral deu para toda a igreja, todo aquele que tem as marcas de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Ele tem sempre esta responsabilidade de pregar, seja ele na sua casa, seja ele na sua rua, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Sempre tem que levantar-se a bandeira do Evangelho. Não é também falar de qualquer jeito, em qualquer momento. Tem momentos que a pessoa tem que ter o que? Sabedoria para falar, o tempo para falar, o tempo para pregar. Eu sei que muitas das vezes a gente descontextualiza um texto que diz que temos que pregar a tempo e fora de tempo, Mas existe um momento específico, o tempo certo, para você às vezes ou para nós evangelizarmos alguém. Então esta é uma responsabilidade da igreja, evangelizar, mas evangelizar com sabedoria também. E também, o livro de Marcos, ele garante aqui para os missionários, que Jesus ele dá poder e dá autoridade para aqueles que ele os chama, Imporão as mãos sobre os enfermos, eles curarão, falarão novas línguas, e quem crer e for batizado será salvo. Então essa é uma responsabilidade passada para toda a igreja. E sobre o informativo missionário que nós temos aqui, nós fizemos uma pesquisa a respeito da Indonésia. A Indonésia, ela aparece no 46º lugar sobre perseguições aos evangélicos ou ao cristianismo. E nós temos aqui um rápido informativo sobre a Indonésia, porque nós conhecemos muito a Indonésia sobre aqueles causos que, por falta de conhecimento, alguns brasileiros ou pessoas de outros países entram na Indonésia com drogas, com cocaína e outros
entorpecentes e acabam sendo presos e retidos naquele país. E a lei é muito dura, né? Nós vimos há 2 anos atrás aí que um brasileiro foi morto lá, né, por causa de ter entrado com drogas lá na Indonésia. E o governo lá, ele é muito rígido, muito duro, né, com quem pratica esse tipo de crime. E nós temos aqui, né, sobre a principal religião da Indonésia, ela é o islamismo, o que opera, né, na capital Jakarta, né, melhor dizendo. A sua população, ela tem 281 milhões e 800 mil habitantes, e apenas 34,5% da população ela é cristã, ou seja, nós colocamos, né, aqui dentro dessa porcentagem todas as religiões, né, juntas, todas, né, o católico, né, o cristianismo, o budismo, todas elas estão aqui, mas não temos, né, de 2022 para cá, não temos a quantidade exata de cristãos, não temos a quantidade exata, mas esse apanhado, né, já nos dá, né, um rápido e breve quantidade que possa haver de cristão lá. Aqui nós vamos ver que a Indonésia ela tem uma perseguição aos cristãos. A situação dos cristãos lá na Indonésia, no território, longo dos últimos anos, influenciado por interpretação conservadora do islamismo, ou de alguns radicais mais jovens, né, que são conservadores, que perseguem muitos cristãos. Então, a parte mais jovem, né, do islamismo é que mais persegue os cristãos. E para cada tipo de pessoas cristãs existe um tipo de perseguição. Por exemplo, aqui para as mulheres, né, nós vamos ver aqui. Para as mulheres, as cristãs, né, de origem muçulmana, ou seja, as pessoas que eram muçulmanas, que largaram e vieram a ser cristãs, elas são muitas das vezes, né, elas passam por violência, abuso psicológico, ameaças de morte, né, mediante a nova fé, e é principalmente feita pela família, né? Pela família, porque uma pessoa que ela é lá no Islã, ela é praticamente uma herege, né? Como a igreja católica ela dizia, né, que quem não seguia o catolicismo era um herege. E aqui, né, o islamismo ele segue praticamente essa mesma linha. E se ela for casada, pode ser forçada a pedir até o próprio divórcio. E a guarda dos filhos também. E perde a sua segurança, né, física e também econômica. Se ela tiver um trabalho, ela perde também o trabalho. E muitas das vezes ela está na capital, ela tem que sair da capital e ir para uma outra cidade, né? Uma outra cidade que não seja propriamente dentro da capital. Ela não pode ficar, ela tem que ir para uma outra cidade. E aqui também nós vamos ver que existe também, meus irmãos, perseguição também na escola. Muitos alunos também, filhos de cristãos, são perseguidos na escola. Às vezes, né, alguns, né, escutam, né, que eles serão crucificados como Jesus foi crucificado também. E eles estão muitas das vezes acostumados já com essas ameaças. Já estão acostumados. Porque não é de agora, né? Às vezes ouço meus colegas de escola dizerem, esse é um testemunho, um relato, né, de uma criança, um adolescente, que estava na escola, né, que deu um relato para uma junta missionária. Ele diz assim: se você permanecer cristão, também será crucificado assim como Jesus foi. Eles zombam de nós, cristãos, dessa maneira, mas não nos ofendemos. Estamos acostumados a ouvir isso.
cristãos, hoje, né, nós podemos dizer que o Brasil há uma liberdade muito grande para nós adorarmos a Deus, para pregarmos o Evangelho. Mas algum tempo atrás não era assim. Há um tempo atrás nós éramos zombados, escarnecidos, né? Diziam muitas coisas para pararmos, para nos tirarmos do caminho. E nós louvamos a Deus que o Brasil ele cresceu muito. Então, meus amados irmãos, tem muita coisa para falar, mas o tempo já não nos permite. Quando você for orar, né, nas madrugadas, fazer as suas orações, ore a Deus pelos missionários, principalmente para que Deus lhes dê essas qualidades que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Então, os missionários, aqueles que estão praticamente na linha de frente, eles precisam de uma proteção de Deus, mas Deus garante, mas precisa também dos sinais, porque uma característica daquele que faz a missão é que os sinais têm que seguir ele. Então que nós oremos para que Deus dê muita autoridade àqueles que estão na linha de frente, para que esses sinais verdadeiramente venham estar na vida deles. Que Deus possa assim nos abençoar, em nome de Jesus. Essa é a missão que Deus deu para nós servos dele nessa terra. É por missionário que nós já vemos, amado e amado. Essa responsabilidade está conosco, que é a igreja de igreja. Essa missão é para toda a igreja, é por missionário que nós já vemos. Fazer missão, porque Jesus, quando ele falou que pegava toda criatura, ele falou para todo o povo dele. Pelo menos é repetir. Mas agora vai aparecendo lá fora, nas dadas Satanás lá fora, e a gente tem que se despertar. Isso aí, eu começando aqui de cima, nós aqui, que assim vai, entendeu? E a gente vai vir trabalho aí, para a igreja aí. De visita, evangelismo, e vai vir muita amigo também. Depois do carnaval, o nosso pastor aqui já sabe, o poder estar comigo, que aí vamos trabalhar, vai a palavra de Deus. Se você quer ver uma família liberta, se você quer ver alma nessa casa, gente que pede nessa casa, vamos parar. Depois do carnaval, quem quiser trabalhar, todo mundo vai acompanhar nós aqui. Vai começar aqui de cima. Começando o pastor, segundo assim vai. A CIP está com o povo da de novo, Senhor, nesta noite. Vamos despertar, meu noivo e ficar morto, está morto. Amém?
eu coloco em pé e vou louvar e a igreja vai conceder essa oferta. Nesta noite eu estou aqui em pé, pela oração dos ofertantes, quando o irmão louva e a diaconisa tira a oferta para a obra do Senhor, por permito ganhar essa oração. Perdão da oferta para o nome de Deus. Glória a Jesus, Pai eterno, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor que nós estamos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de estar na sua casa e na sua presença. Senhor, agora eu quero entregar o seu corpo para estar ofertando a sua casa. Que o Senhor possa visitar o serviço, o Senhor a dispensa, que o Senhor possa abençoar a porta para aqueles que estão, Senhor, desempregados. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida do seu povo. Nesta noite, abençoa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
pastor Edson, Cabral, do Nascimento, né? É uma honra, pastor Edson, estar aqui conosco. Cessa a mão para cá, para abençoar o homem de Deus. Querido Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor amado, teu filho. Pai querido, teu servo, Senhor, continua guardando. Pai querido, Pai Santo, usando ele como canal de bênção, Senhor. Pai querido, Pai Santo, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8 e depois 13, capítulo 13, no versículo 1, até o versículo de número 4. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 13, do 1 até versículo de número 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Amém? Os irmãos podem sentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que tenho de estar mais uma vez aqui na congregação da Vida União. Louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, presbítero Josué, Felipe, o outro. Esqueci o nome. Patanã. Nome bem difícil, né? E eu louvo a Deus também pela sua vida, você que está aqui nessa noite, para adorar a Deus. Nesse culto, irmãos, tão importante, que é o culto de missões. Nós que estamos aqui nessa noite, nós somos fruto de missões. Os irmãos que certamente já leram que a igreja Assembleia de Deus fundada no Brasil é fruto de um avivamento espiritual que começou numa cidade americana chamada Rua Azusa. E começou com um homem muito simples, muito humilde, parece que era Segur o nome dele. Era um homem de cor negra, cego de olho, e que alugava um lugar para se dedicar à oração. Interessante que ele não foi o primeiro a ser batizado no Espírito Santo. Teve gente que foi batizado na frente. Mas esse movimento, ele começou bem antes, em vários lugares, principalmente num país chamado País de Gales.
que faz parte do Reino Unido, né, que tem Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e outros países ou principados que não me lembro no momento. Então, nesse pequeno país chamado País de Gales, a igreja ela estava chegando a uma situação de mundanismo tal que os crentes eles haviam se esquecido de realmente viver uma vida para Deus. E quando há esse esquecimento, a pessoa perde a unção de Deus na vida, perde a vida de Deus. E um jovem que tinha ido para Londres estudar teologia, não me recordo agora o nome dele, Deus mandou que ele voltasse para o país de Gales, que era o lugar que ele residia. E lá ele se aplicasse a oração, porque Deus ia mandar um grande avivamento no país de Gales, que depois ia para outros lugares. E ele voltou e ele travou uma peleja muito grande, ninguém queria orar. Parece até o quadro do nosso dia, né? Ninguém queria orar, irmãos. E ele conseguiu um grupo de jovens. E ele começou a orar, a buscar a Deus. E o avivamento veio. O avivamento veio de tal maneira que, segundo o livro que eu li chamado Quando Desceu o Espírito, uma referência ao derramamento do Espírito Santo, Deus fez um mover tremendo durante 3 anos. Acabou os campos de futebol, ninguém mais queria saber de futebol, ia todo mundo para a igreja para orar, era culto 24 horas por dia. Quando amanhecia o dia, tinha um grupo na porta da igreja esperando um grupo sair para entrar. Os comerciantes se revezavam, abriam o comércio meio-dia e na parte da tarde outros fechavam, então era 24 horas de culto por dia. E o que aconteceu? Salão de bares fecharam, os bares fechados, se tornou um ponto de oração. O ladrão voltava para entregar o roubo, aquilo que ele havia roubado. E o mais interessante, irmãos, é que nesse avivamento sumiu a pessoa do nome. Um avivamento que leva a igreja a fazer missões não pode estar centralizado no homem. Hoje é isso aí. Às vezes tem um culto mais abençoado, porque tem um pregador que prega bem, e as pessoas ficam vidradas naquele pregador, porque ele revelou, porque ele teve uma visão, mas daqui a uma semana acabou o avivamento. Ele foi embora e levou o avivamento. O avivamento para fazer missões tem que começar aqui em nós, na nossa própria vida. Nós temos que desejar isso. E nós encontramos aqui na Bíblia uma igreja que orava, a igreja de Antioquia, na Síria. Essa igreja era uma igreja que orava, e era uma igreja que tinha pessoas capacitadas. Tinha profetas e tinha doutores, ou seja, mestres que ensinavam a palavra. Aqui fala de 5. Barnabé, que era de Chipre, Simeão, 2, Lúcio, 3, Manaém, 4 e Paulo, 5. Nós não sabemos se os 5 eram profetas e também mestres ao mesmo tempo. A Bíblia não diz aqui, não destaca, diz que havia doutores e mestres naquela igreja. A ordem de Jesus, eu li aqui em Atos 8, era que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que no alto eles fossem revestidos de poder. Precisava primeiro revestimento de poder. Para pregar o Evangelho, principalmente em certos lugares, é preciso estar revestido de poder. Porque os demônios se levantam
E alguém às vezes quer até tirar a sua própria vida. Eu já andei por lugares assim, alguém planejando tirar a minha vida, eu fui saber depois. Mas Deus me guardou e estou vivo até hoje. Preservou a minha vida. Então, amados, Jesus disse, ó, e depois que vocês forem revestidos de poder, né, vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja, vamos dizer que a igreja de Jerusalém era a igreja matriz. A visão deles era evangelismo voltado apenas para os judeus. A visão deles era só os judeus. Porque o próprio Jesus disse, você vê isso, Mateus 10, 6, ele disse, e diante quando ele mandou os 12, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele veio para o que era seu, a Bíblia diz. Jesus veio para os judeus. E eles não receberam, eles não aceitaram. Eu tive a oportunidade de estar lá em Jerusalém. Quando a gente fala Jerusalém, está falando a Jerusalém antiga. Ela tem 40 mil habitantes. Nessa época era bem menor. Então a Jerusalém antiga era cercada de muralhas. E tem uma parte antiga do lado de fora, onde está o túmulo de Jesus. Né? E tem partes velhas fora das muralhas e tem a parte moderna. Eles têm VLT, eles têm metrô, a cidade nova é 1 milhão de habitantes. É 1 milhão a 1 milhão e 100 mil habitantes. A velha é 40 mil habitantes. Eu tive a oportunidade de estar provavelmente no lugar aonde eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Subimos lá, Jerusalém, ela é cheia de muros, ou melhor, de montes por todos os lados. Mas é cheia de casa agora, naquela época era desértico. Então você anda em Jerusalém, você sobe e desce. E para ir no lugar onde provavelmente aconteceu o Pentecostes, a gente fala provavelmente porque Jerusalém foi destruída 2 vezes e foi reconstruída no mesmo local e depois ampliada. Do tempo de Jesus, ela foi ampliada, elas levaram ela mais para frente. Se você pega a Bíblia de estudo pentecostal, você vê Jerusalém na época do rei, de Saul, na época de Davi, e você tem os tamanhos como a cidade foi crescendo. E provavelmente nesse lugar onde veio Pentecostes, provavelmente ali também, né? Foi o lugar onde foi celebrada também a ceia, a primeira, onde foi instituída a ceia. Tem uma parte velha e a parte nova em cima que eles fizeram, porque eles destruíram Jerusalém e depois eles faziam mais ou menos, eu estou falando da Jerusalém velha, de 40 mil habitantes. Lá é cheio de lugares arqueológicos. Tem lugares de escavações, o dinheiro acaba com arqueólogos para dar um tempo. Eles descobrem muitas ruas. Só tem 3 ruas lá originais que provavelmente Jesus andou por ela. Então eles estavam, os judeus, né? A igreja matriz em Jerusalém estava com a sua visão voltada apenas para os judeus. Mas a ordem de Jesus era Samaria também e até os confins da terra. Se deixasse por conta da igreja matriz lá, ficava lá. Jerusalém era uma bênção. Lá tinha o templo, agora não tem mais. Fica lá no Monte Moriá, tudo dentro da cidade. Você vai e sobe, está o Monte Moriá, onde era o templo. Do lado do Muro das Lamentações, e o lugar que era o templo tem o domo da rocha, é um prédio que os muçulmanos compraram, né? Eles compraram várias partes do cristão para poder entrar.
Se você quiser entrar no lugar onde era o templo, que não tem mais, você tem que ir de 8 horas, ou é 10 horas, é 7 até 10h30. E não pode carregar a Bíblia, nem um símbolo cristão, nem judeu, nem judaico, porque não deixa você entrar. Você volta também, você é revistado na entrada. Tem que marcar a hora. Mas a ordem, na verdade, do Senhor era até os confins da terra. E agora, como cumprir essa ordem? Ora, quem chama para missões, quem impulsiona para fazer missões é quem? É o Espírito Santo de Deus, e é Ele que trabalha, é Ele quem dirige, é Ele quem orienta. Aí depois da perseguição, lá em Samaria, a Bíblia diz que Barnabé, ele passou pela cidade de Antioquia, outros que iam dispersos, e ali levantou sua igreja. Antioquia da Síria, é um país que tem, até hoje a Síria, está lá no Oriente Médio. E quando Barnabé, ele viu o mover de Deus, aquele fervor missionário, eles estavam saindo para evangelizar. Barnabé, diz a Bíblia, que foi lá e buscou a Saulo para ser seu companheiro. E ficaram ali na igreja. Quando, irmãos, Deus, ele não nos dá uma direção para fazer algo, nós temos que orar, esperar nele. Não adianta você tomar certas atitudes, porque você vai se dar mal. Tem coisas que a gente tem que tomar atitude na vida, mas tem que tomar atitude certa na direção de Deus. Orar a Deus para Deus dar a direção. E diz aqui a Bíblia que essa igreja, ela orava e jejuava. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que tem pessoas que ensinam a palavra de Deus, é uma igreja realmente forte, é uma igreja onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Não adianta, sabe, irmãos, avivamento, principalmente que move o crente a sair, move o crente a desejar viver uma vida melhor, sem a palavra de Deus e sem oração. Hoje tem os pregadores que chamam coach. Eu vejo essas pessoas pregar, não tem nada de Bíblia, não cita nada da Bíblia. É só prosperidade, só fala em bênção, não prega o arrependimento, que o pecador tem que se arrepender, ou que o crente que não está bem tem que endireitar suas veredas, não prega, não tem Bíblia. Avivamento é aqui, essa é o maior avivamento, ele sai daqui da oração, da palavra de Deus, do jejum, da vida de santidade. E a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor e jejuavam. Oração e jejum e palavra de Deus. São três coisas que a maioria das igrejas está rejeitando hoje. É palavra de Deus, é oração, é jejum, e isso está tirando a unção, o ânimo da igreja. Precisamos voltar a orar, precisamos voltar a jejuar, para que o Espírito de Deus, ele fale em nós e fale através de nós e fale para nós. Precisamos disso. E disse que o Espírito Santo disse para eles, certamente através do dom de profecia, disse assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Separem esses dois, eu tenho a obra com ele. Então, amados, foi aqui na cidade de Antioquia que Deus falou para ter isso, a missão que nós chamamos transcultural. Ou seja, você vai pregar para um povo diferente, que mora no outro país, tem outro costume, tem outra língua, até as pessoas que hoje são chamadas
missões no exterior, tem que fazer o culto transcultural, porque você não pode chegar no país e querer impor os costumes aqui do Brasil. Você tem que se adaptar lá. Tem que fazer igual a Paulo. Paulo se veio de judeu como se ele fosse judeu, grego como se ele fosse grego. Então você não pode impor. Igual no Brasil, você sai aqui do Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, tem costumes diferentes no próprio país, em Minas Gerais, Bahia, no Sul. Tem diferenças. Tem diferenças. E eles foram chamados para pregar fora ali de Jerusalém e da Judéia. Por isso é que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, e Pedro era chamado o pregador, e pregava principalmente para os judeus. Então a Antioquia tinha sido uma escola missionária para Paulo e Barnabé. Eles passaram um ano ali. Você lê isso em Atos 11, 25 e 26. Eles ficaram um ano em Antioquia. E ali eles puderam ver o mover de Deus. Eles passaram a viver como a igreja ali vivia, naquele ambiente, naquele clima de oração, de jejum, de servir ao Senhor. Eles entraram naquele clima. Coisa boa, meu irmão, você está na presença de Deus. É você estar num lugar onde tem um clima que você sente que Deus está ali naquele lugar e que Deus fala e você entende perfeitamente a voz de Deus. Você não tem dúvida nenhuma. Então diz aqui o texto bíblico, Barnabé e Paulo foram enviados pelo próprio Espírito Santo. É claro que tem sempre a parte humana. O missionário, quando vai para fora, ele segue uma igreja, tem um pastor que é líder dele, envia ele, confirma a sua chamada, ora por ele e procura mantê-lo naquele lugar onde ele está. Antigamente não tinha nada disso, não. A pessoa saía pela fé. A região de Almenara teve um pastor na época lá, que ele abriu 25 igrejas, entrou pela Bahia até um lugar chamado Macarani. Ele levava um pedaço de rapadura num portal, com farinha e carne seca. E uma vasilha com água. Saía na canela, Hoje são igrejas que estão lá, eram congregações, são igrejas. Ele depois escorregou, os pés dele resvalou, mas ele está de pé. Deus teve misericórdia dele, ele está vivo ainda, está de pé, se levantou. Porque o diabo não gosta, de homens e mulheres que se colocam na presença de Deus, que ama a obra de Deus, que quer viver a obra de Deus bem, o diabo não gosta. Mas não temos nada a temer, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Ele é maior. Então diz aqui a palavra de Deus que eles foram enviados para pregar o Evangelho. Em Atos 16, versículo 7, Paulo queria ir depois, que foi enviado para essas regiões que está no capítulo 13, você lê depois, porque o tempo não permite a gente se aprofundar. Você lê depois. Então Paulo tentou ir para um lugar chamado Bitínia, mas diz aqui que o Espírito de Jesus não permitiu. Vê que para a chamada deles, o Espírito Santo falou, e agora eles queriam ir para outro lugar, que também estava precisando de ouvir o Evangelho, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então o Espírito Santo, ele conhece as
estruturando, ele está lá já. E eu fui mandado para a região lá do Vale do Jequitinhonha, porque o Vale do Jequitinhonha tem 55 ou 57 cidades. O Vale do Jequitinhonha não é um lugarzinho não, é um imensidão, é um vale, cercado de monte, rio maior é o Jequitinhonha, e tem rios menores e os riachos, que tudo deságua no Jequitinhonha, e ele vai descendo, entra pela Bahia e vai desaguar no mar. Então, na época do pastor Manuel Moreira Torres, a igreja de Cosmos focalizou naquela região. Foi um trabalho que teve um resultado muito grande. Tem mais ou menos 2 meses, quase 2 meses, que vim conhecer a congregação de Itaipé. É uma cidade lá no Vale do Jequitinhonha, no médio Jequitinhonha. A homenagem é no baixo, lá de baixo. Jequitinhonha vem descendo, é o alto Jequitinhonha. Aí vem, tem um médio, aí quando chega de Itaúbi para lá, é o baixo Jequitinhonha, ele vai descendo e deságua lá na Bahia. Eu me esqueci o nome da cidade, é onde? Na Bahia. Então, Itaipé é uma congregação que eu encontrei, eu tinha tempo. Não tinha tempo não. Às vezes a gente fica pensando que o pessoal esquece da gente, né? Às vezes a pessoa esquece da gente. Eu vendi um cavalo meu que eu havia comprado aqui no Rio, na minha mãe do ministério, deram oferta para comprar essa congregação à parte. Porque eles congregavam na praça principal, no casarão grande. Eu vendi um cavalo meu. E esse trabalho Deus começou a abençoar. Eu fui fazer um batismo uma vez lá na cidade e tinha acabado uma missa e o líder religioso ali não tinha bom caráter, não. De Caraí tinha moral, porque lá não tinha. A letra até conhece. Aí tem Frente era de Caraí, ele tinha moral, o outro não, depois foi para lá, aí ficou um tempo lá. Aí, irmãos, acabou a missa, estavam fazendo o batismo. Lá em Itaipé, da ponte, passava na estrada principal de um rio, onde ia para Novo Cruzeiro, a cidade de Novo Cruzeiro. E quando eu fui fazer o batismo, foi aquela multidão que saiu lá na missa. Começaram a gritar e a jogar próximo, rio, pau e tudo. E eu estava com muita coragem, da ousadia. Eu virei e disse, irmão, não precisa vocês entender não. Os irmãos que é batizado estavam assustando, não precisa ninguém entender não, porque esse povo é religioso. Saíram agora de ofício religioso e certamente eles têm coisa boa, eles não são ruins não. E o líder religioso estava lá no meio, foi lá também. Hoje a gente mora aqui, não sei o que, né? Aí o que aconteceu? Nós estamos chegando naquele lugar. Aliás, quando eu falei isso naquele lugar, a ponte assim, o povo em cima, aí eles jogaram os troços no chão. Até laranja que estava chupando, era época de laranja, até laranjada eu comi, mas já laranja já ia ter chupado o bagaço lá. Só o bagaço. E eu fiz o batismo. Hoje, sabe o que aconteceu 2 meses atrás? É uma igreja sede. É o 6º campo que saiu daqui em Cosmos. Igreja sede de Itaipé. E o obreiro, o pastor lá, cria lá, nossa, lá no meu tempo. Está lá, o pastor presidente de lá e de Novo Cruzeiro, o trabalho que nós abrimos quando estávamos em Teoflotão. Abrimos uma vila, depois foi o obreiro de Juiz de Fora, abriu dentro da cidade. Construiu um templo, né? Um grande templo, um templo bonito, e Novo Cruzeiro, e esse obreiro, né? Venderam a congregação antiga e compraram um local maior, onde tem um templo bonito e a igreja
a sua oferta, vai ajudar o obreiro. Tem lá o obreiro lá que está lá, né? Saiu aqui do Bicurano, está lá com a esposa. Então vai ajudar esse obreiro. E o trabalho certamente vai ter continuidade. Porque aquele que começou a boa obra, certamente ele vai dar continuidade. Em Atos 8, 39 e 40, o texto afirma que o Espírito Santo, depois que Filipe pregou já Filipe em Samaria, diz que o Espírito Santo de Deus arrebatou Filipe. Arrebatar é levar de um lugar para o outro. Foi o Espírito de Deus. Ele não foi de avião, não tinha avião na época, ele não foi de cavalo, não foi uma carroça, não. O Espírito de Deus sabia aonde tinha necessidade, arrebatou ele de uma maneira sobrenatural para o lugar chamado, diz aqui, Azoto, e indo, passando a anunciar o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então o Espírito havia guiado Filipe até Samaria, né? Depois até o deserto de Gaza, e agora até as outras cidades próximas a Cesareia. Então o Espírito Santo conhece a necessidade missionária de cada região. É o Espírito Santo que é o orientador da igreja do Senhor na face da terra. Ele ainda hoje chama homens, chama mulheres para realizarem grandes obras para Deus. Ele conhece o nosso coração e também conhece o nosso interesse. Ele conhece o seu interesse. Há um texto bíblico que fala que Ananias foi orar por Paulo, que havia tido a experiência de ter um encontro com o Senhor na estrada que ia para Damasco, e ficou cego. E o Espírito Santo falou para Ananias: ó Ananias, você vai à rua chamada direita, lá em Damasco. Vai à rua chamada direita. E lá eu tenho um vaso escolhido, um homem que eu escolhi, que eu vou usar. Deus quis dizer isso, que eu vou usar muito nas minhas mãos. Vai ser um grande missionário. E aconteceu exatamente essa manhã, mas Senhor, esse homem é perseguidor cruel da igreja. Esse homem tem matado, tem assolado a tua igreja. Não vai, eu estou mandando. É a rua direita. Ele sabe o endereço. Ele sabe para onde te enviar. Para onde vai te enviar. Eu não sei se eu já dei para encerrar um testemunho muito simples de um obreiro que foi aqui no Campo de Forma. Ele mora no Espírito Santo. Até eu tive com ele há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, e ele confirmou isso. Ele estava aqui em Cosmos e sentiu que Deus está chamando ele para Minas Gerais. Ele disse: Senhor, mas para onde é que o Senhor quer que eu vá? E ele se viu passando dentro do ônibus, e lá em cima de um monte ele viu uma bandeira. Ele viu uma bandeira e disse: Senhor, eu peço que o Senhor me mostre um lugar, e o Senhor me mostra uma bandeira. Aí o falecido pastor Thomas, ele é um homem de visão missionária. Chamou ele um dia e falou: o pastor do Sino, vocês sabem, se lembra dele, conhece ele. Ele dirigiu a congregação aqui e tal. Agora está lá no Espírito Santo, Vila Velha. E ele disse: eu preciso de você lá no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Bandeira. Cidade de Bandeira, viu só? Simples, né? Simples. Então, amados, o Espírito Santo, ele chama, ele escolhe, ele fala, né? Ele prepara, ele dá graça, ele dá autoridade, de maneira que você vai e o seu trabalho não é vão do Senhor. De vez em quando
Eu até falo muitas vezes da região, porque foi 40 anos, e às vezes eu fico preocupado. Alguém pode achar que eu estou comprando vantagem, né? Eu aprendi, o pessoal diz que mineiro é desconfiado, né? E eu aprendi a ser desconfiado. Estou falando muito, esse povo está pensando que eu estou me gloriando aí. Não, a gente está dando testemunho do que Deus fez, do que Deus faz. Vocês pensam que Paulo e Barnabé, as pessoas também não davam testemunho, não se alegravam com o que Deus fazia? Você não pode achar que você é o tal, que é você que está fazendo. Mas se você testemunhar que Deus te usou, que Deus fez, que Deus está fazendo, não tem problema nenhum. Você está contando o que Deus fez e o que Deus faz. Quando nós nos entregamos na mão dele, ou nas suas mãos, você não morre de fome, ele cuida de você, né? A maior preocupação nossa é essa daí, a ansiedade pelo amanhã. Mas como é que vai ser? Ó, Felipe está aí vivo, presbítero aqui, o mais novo mineiro está lá em. Acho que ontem foi dia 13, acho que ele fez 40 anos, era aqui, de 1982, 40 anos, meu filho mais novo fez 40 anos na sexta-feira. Sobreviveu, está casado, tem 2 netos, eu tenho um bisneto lá, ninguém morreu de fome. Hoje, daqui a pouco, meio que as folhas deve ter estabelecido, eu fui com um salário mínimo, com a cara e a coragem de dizer que eu morri de fome. Teve um dia que eu fiquei triste, vou encerrar já. Teve um dia que eu fiquei triste. Eu disse que sabia uma coisa, eu não vou mais. O irmão Herto enlouqueceu, ficou louco. Eu era evangelista. Eu fui exercer o ministério de evangelista em Minas Gerais. Ganhar alma, lá aqui ganhei também, mas nada, não entendia a congregação. Então eu disse, eu não vou não. Pô, mas não, muita conversa, os irmãos que vêm estar orando, estão murmurando, que eu vou morrer de fome e tal. E isso tira o seu ânimo. Aí um dia de quarta-feira, muito igual, era quarta, não era quinta, né? Agora é quinta, né? E quarta-feira chegou um missionário de Cochabamba, na Bolívia. E ele começou a dar testemunho. Mas ela não conhecia o senhor, que esse era do outro canto, era Madureira. Aí o que aconteceu? Cochabamba é uma cidade da Bolívia entregue à idolatria, demônio pura, quer dizer. E esse pastor contou a história dele. Falou que era bem, uma firma, era tesoureiro, ganhava muito bem. E o pastor, ele tinha 7 filhos, eu tinha 7 filhos também, 7, bateu 7, testemunho dele com a minha filha, 7 filhos. E ele disse, irmãos, foi uma murmuração na igreja, disseram que eu ia morrer de fome, disseram que eu estava maluco. Eu disse, que maravilha aí, eu falava para mim, esse homem vai contar o testemunho dele, falar para mim. Mas eu fui, irmãos. E o pastor disse assim, mas nós não vamos te dar salário, vamos tirar as ofertas de missões, o que der, te manda lá para você, lá se vira. E ele disse que foi, e Deus estava fazendo a grande obra. Ele estava no Brasil para se tratar, porque lá tudo é pago, não tem negócio de SUS, não tem nada disso. Você vai ao médico, tem que ter remédio, então você morre doente. Não tem esse sistema que existe aqui, que é problemático, mas você consegue fazer consulta ainda. Então Deus mandou aquele homem, eu disse, eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. Fui embora. Graças a Deus voltei, estou vivo, depois de 40 anos, né? E alegre de ver a obra só crescendo. Né? Agora tem o curso de teologia lá, ligado aqui o Ebenezer, aqui, o curso, pastor é o monitor, né? Tem gente lá que está fazendo, né? Fazendo curso. A igreja cresceu e está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque o Espírito Santo ele manda e ele garante. Ele
manda ele garoto. Então que Deus abençoe. Ore pelos que estão fazendo missões. E se você pode, contribua. Não feche a sua mão, que é um dinheiro bem aplicado. Um dinheiro que me ajudou durante 10 anos. O Cláudio me mandou até, quando eu estava em homenagem, eu estava mandando um salário dele, depois 2 salários, depois de repente, cortados. Aí ficou eu na prova, nem me avisaram. Falei, achava que você devia ter me avisado. Daqui a 3 meses ou 2 meses, nós vamos cortar o dinheiro. Vocês cortaram de repente e me deixaram a trabalhar, mas Deus me deu vitória e reverteu aquela situação. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos de uma maneira toda especial. Amém, irmão? Amém, irmão? Deus é bom, irmãos. Se o pastor Herto não fosse, meu pai não ia e eu não conhecia a Deus. É verdade. Não, pastor? Mas Deus faz. Posso. Imaginava meu pai para Minas Gerais. Não imaginava. Congregamos lá em Ponte Branca. Mesma coisa que o pastor fez com o pastor Herto, o pastor doutor fez com meu pai. Encontrou com ele na passarela de Cosmo, ali aquela que tem ali, nessa rua aqui não, que agora é azul. Aquela de Cosmo, a gente saía daqui andando, subia a passarela, o pastor doutor morava aqui, ó, nessa rua aqui, lá na esquina. Encontrou com ele e falou assim: Zé, preciso do senhor para Minas Gerais. E aí, conversaram depois. Primeiro foi para a Bahia, né? Primeiro Bahia, depois ele foi para agora, preciso de você para Minas Gerais. Aí foi lá para Caraí, substituiu o pastor Herto, né? Estava há 10 anos, né? 9 anos, né? Foi para homenagem. Meu pai ficou 3 anos, eu fui para lá, conheci a Rede. E foi 32 anos já se passaram, se eu saio de lá. Eu tenho, né? Mais um pouquinho, 34 anos por aí, né? Porque eu casei, fiquei 1 ano lá só. Então, eu casei em 92. Eu fiz 32 anos. É assim, né? 34, se eu saio de lá. Deus fala assim, trouxe a Rede para cá, estrela política ali. Vou ficar de pé, nós vamos terminar. Tem alguém que ouviu essa palavra, sentiu de Deus? De fazer um encontro com Ele? Manda aqui para frente, na frente, a gente vai orar. Quem é que tem oração? Vamos orar por ele. Vamos lá para ele. Vamos orar por ele ali. Já tem. Ora por ele. Estenda a mão para cá. Vamos orar por ele. Querido Deus, eterno Pai, está aí, Pai querido, Pai Santo, esse Senhor, Pai querido, tu conhece, sabe, Senhor amado, que ele precisa, Senhor, Pai querido, qual é a sua necessidade, Senhor, Pai querido, Pai Santo, entra com providência na vida dele, Senhor, Pai querido, transforma, tira tudo que não provém de ti, Senhor, Pai querido, faz, Senhor amado, Pai Santo, uma transformação na mente, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, porque tu és um Deus, Senhor amado, que cuida, que zela, Senhor. Pai querido, Pai Santo, toma ele em tuas mãos, Senhor. Pai querido, Pai Santo, e dá vitória a ele em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidinho, esqueci do anúncio. Me lembrei agora do anúncio. Senta um minutinho, só um minutinho, para esqueci do anúncio. Passa o anúncio aqui.
Fernando me passou o anúncio. Então, anúncio que vai de segunda a domingo, tá? Nós temos trabalho na quarta-feira, consagração de 9 às 11 e culto de libertação, tá? E na sexta-feira nós temos culto de ensinamento normal. E no domingo só vamos ter escola dominical, tá? De manhã. Então os trabalhos, tá? Serão esses durante o período de carnaval. Alex falou com reunião com toda a CIB, terça-feira. Terça-feira, reunião com toda a CIB. Ok? Entenderam? Terça-feira, reunião com toda a CIB. Quarta-feira, consagração de 9 às 11, culto de libertação. Sexta-feira, culto de ensinamento, escola bíblica dominical, no domingo, 7h30, 7h30, a reunião. Quinta-feira, ensaio, primeiro ensaio do departamento, né, jovem e adolescente às 19 horas. Eu quero, fica de pé, eu quero convidar aqui na frente o Léo e a Fernanda. Irmãos, nós estamos a partir de hoje, né, colocando o irmão Léo e a nossa irmã Fernanda, tá? Como líder, né, do departamento de jovem e adolescente da congregação. Eu quero deixar para eles aqui, segundo a Tessalonicenses, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vós e que presídios sob vós no Senhor e vos testemunhais, que tenhais com grande estima e amor por causa da obra. Tenha paz entre vós. Amém? Todos os irmãos tenham eles como estima, tá? E respeitando eles como líderes, tá? Do departamento jovem e adolescente da congregação. E ajudem, tá? A eles, para que eles possam desempenhar o trabalho do Senhor. Eles não vão fazer para o pastor Eduardo, não. Eles vão fazer para o Senhor. Apenas estou aqui como pastor e líderes deles, para orientar. Mas quem vai dar a direção, e eles, como o pastor falou, orando, colocando Deus na direção. Quem vem na sexta-feira? Lembra do culto de ensinamento? O que nós falamos? Tudo que você vai fazer tem que primeiro pedir orientação a Deus. Isso colaborou com aquilo que o Senhor falou, que falei na sexta, colaborou com o que o Senhor falou. Não adianta fazer nada de qualquer maneira sem oração, sem orar a Deus. Não consultou a Deus, vai dar errado. Não adianta. Primeiro, não toma decisão precipitada. Ora ao Senhor, pede resposta. O pastor falou que o irmão orou, viu a bandeira, quer saber onde é? Onde é? Ó, quero te mandar para a cidade de Bandeiras, viu? Né? Lá em terra de homenagem, né? Lá para dentro de homenagem. Assim Deus vai dar a resposta. Quando meu pai foi para Minas Gerais, ele foi comprar uma Bíblia lá em Campo Grande. É um testemunho, ele sempre conta isso. Ele chegou para comprar a Bíblia e ele falou assim: pastor, eu vejo o senhor com 2 malas. Ah, mas 2 malas, tá bem. É mesmo 2 malas? 2 malas, prepara, vejo com 2 malas. Quando foi na semana seguinte, Deus deu a resposta. Então é assim que Deus faz na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição da obra dele. Então, a partir de hoje vocês têm essa responsabilidade. Coloque sempre Deus na direção. Vamos orar por ele. Querido Deus, eterno Pai, está
tem cantina, já tem pizza. R$7 com um copo de Guaraná. Vai lá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja que aguarda do Senhor todos. Digam! Está terminado. Deus abençoe os visitantes. Volte sempre. Tem cantina, né?